Oi, pessoal. Vamos aqui então continuar e concluir essa última parte da viagem dos argonautas. Talos. Saindo da ilha de Anaf, né, onde eles fizeram um altar a Apolo, a Igletos, que os ajudou na escuridão do mar. Eles, saindo de lá, eles foram prevenidos de aportarem em Creta por Talos. Não aportem em Creta. Por quê? Alguns dizem que Talos era um dos homens da raça de bronze. Mas outros dizem que ele foi dado a Minos por Hefesto. E, na verdade, era um homem feito de bronze. Apesar de que alguns digam, né, que ele era um boi. Ele tinha uma única veia esticando abaixo do seu pescoço até a sua panturrilha. Uma unha de bronze foi colocada firmemente no fim dessa veia. Esse Talos guardava a ilha, correndo por ela 3 vezes ao dia. Talos então era um habitante de Creta, né? Que disse para os argonautas não aportarem lá. Quando Talos viu Argo se aproximando, ele jogou pedras, né, no barco, da sua maneira usual. Ele foi enganado e morto por Medeia. Talos então tentou evitar que Argos chegasse em Creta. De acordo com alguns, Medeia jogou Talos, fez Talos enlouquecer com sua mágica. De acordo com outros, Medeia prometeu fazer de Talos imortal. Mas, ao invés disso, tirou a unha dele. E ele morreu, porque todo o seu ícor saiu. Ícor é o que os deuses têm no lugar do sangue, né? Então, essa unha ficava no fim da única veia que ele tinha, e ao ser retirada, o sangue todo dele foi embora. Ele morreu. Outros ainda dizem que Talos morreu após ser atirado, né, flechado, da panturrilha por Poias. Outra seção, a Egina e o completamento da viagem. Após permanecerem em Creta por uma noite, eles então aportaram em Aegina, porque eles queriam pegar água. Uma competição surgiu entre eles. Eles haviam navegado entre Eubeia e Lócris e chegaram em Iolcos. Demorou para eles 4 meses para completar toda a viagem.
a competição que eu disse que surgiu entre eles é sobre quem pegaria água, né? Situação em Iolcos, morte de Pélias. Pélias, que foi decidido que havia decidido que não havia possibilidade para o retorno dos argonautas, queria matar Aizon. Vocês lembram do Pélias? Vamos voltar lá para o começo da história. Pélias foi aquele que ordenou que Jazão pegasse o tozão de ouro, né? Pélias, que havia decidido que não era possível que os argonautas voltassem, queria matar Aizon. Aizon, contudo, perguntou se ele poderia matar a si mesmo. Enquanto fazia um sacrifício, Aizon, sem ter medo, bebeu o sangue de boi e morreu. Aizon, vocês lembram, né? O pai do Jazão. Se matou. Porque achava que o filho não ia voltar, né? A mãe de Jazão, esposa do Aizon, pôs uma maldição em Pélias e também se enforcou, deixando para trás um filho pequeno chamado Prômacos. Pélias ainda matou o filho que ela deixou para trás, matou Prômacos. Quando Jazão retornou, ele deu a Pélias o tozão de ouro e esperou pelo momento certo, desejoso de se vingar pelas injustiças feitas contra ele. Então ele navegou com os heróis para o Istmo e dedicou o barco a Poseidon. Depois, Jazão perguntou a Medeia, pediu a Medeia para procurar um modo pelo qual Pélias poderia ser punido por seus crimes contra ele. Ela então foi ao palácio de Pélias e, prometendo a Pélias fazê-lo ser jovem novamente pela mágica, persuadiu suas filhas a cortarem o pai delas em pedaços e ferverem ele. Lembra da história do 12 Trabalhos de Hércules, em que o Visconde, para ser curado da loucura, passa por isso, né? Ele é cortado em pedaços, fervido e renascido no caldeirão de Medeia. Para convencer as filhas de Pélias, Medeia matou uma ovelha e, após fervê-la, a ovelha voltou no filhote. Então, acreditando nela, as filhas de Pélias mataram o pai delas e o ferveram. Acastos, com a ajuda dos habitantes de Iolcos, enterrou seu pai, que não voltou, obviamente, e expulsou Jazão de Iolcos junto com Medeia. Não matou Jazão, o filho de Pélias. Exílio em Corinto, morte de Medeia e dos filhos de Jazão. Então eles todos foram para Corinto, o Jazão e Medeia, e viveram lá prosperamente por 10 anos.
Depois, quando Creon, o rei de Corinto, fez a filha dele, Glauce, ser noiva de Jasão, né? Jasão decidiu divorciar-se de Medeia e casar-se com a princesa de Corinto. Traiu Medeia. Mas Medeia chamou os deuses por quem Jasão havia jurado e criticou a ingratidão de Jasão. Fez críticas várias e várias vezes. Quando ela enviou à noiva de Jasão um vestido que tinha poções mágicas trabalhadas nele, então ela fez isso, né? Ela enviou para a noiva um vestido que havia sido embebido com poções mágicas. Quando a garota vestiu, ela foi queimada por um fogo vicioso. E o pai dela também, quando ele tentou ajudá-la. Medeia matou Mermeros e Féres, os filhos que ela teve com Jasão. De Hélios, ela obteve uma carruagem que foi puxada por serpentes aladas. E nessa carruagem ela escapou para Atenas. Também dizem que quando ela saiu, ela deixou para trás seus filhos, que ainda eram infantes, colocando eles no altar de Hera Acraia, como ajudantes. Alguns dizem que ela não os matou, os deixou para servirem a Hera Acraia. Os coríntios tiraram, nessa versão, as crianças do altar de Hera, do santuário, e os feriram mortalmente. Então, de qualquer modo, morreram, né? Última sessão aqui. Medeia depois de Jasão. Medeia foi a Atenas. Lá, ela se casou com Aigeus e deu a ele um filho, Medos. Depois, ela planejou contra Teseu e foi exilada de Atenas com seu filho. Mas seu filho conquistou muitos bárbaros e chamou toda a área sob seu controle de Média. Medos, então, morreu numa campanha contra os indianos. Medeia, então, os medos, né? A origem dos medos na Ásia, o povo da Ásia, são filhos de Medos, que é filho de Medeia. Medeia voltou a Cólquida irreconhecível e descobriu que Aeetes tinha sido privado do seu reino por seu irmão Pérsis. Ela matou Pérsis e restaurou o reino do seu pai. Aeetes é pai de Medeia, né? Então ela no final restaurou o reino do seu pai. A biblioteca, eu esqueci de dizer no começo das leituras, é dividida em 3 livros, né? E tem uma seção final, uma epítome, que
fala genealogia de Teseu e o fim da Guerra de Troia, nessa epítome. Então vamos saber sobre Teseu, né, e o fim da Guerra de Troia. O livro 3 é a linhagem de Agenor. E o livro 2, linhagem de Ínaco. E também tem os 12 trabalhos de Héracles. Então agora acabamos o livro 1. Né? Estamos prontos para começar o livro 2. Ficamos por aqui.